A seguir, Jornal das 6. Boa noite, hoje é terça-feira. Fique conosco, está no ar o Jornal da TV Juí. A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, realizaram nesta terça-feira o seminário Liberdade de Imprensa, Judiciário e Mídia a serviço da comunidade. O encontro reuniu juízes, promotores, autoridades e profissionais de imprensa e da radiodifusão em Juí. A Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, a GERT, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, realizou nesta terça-feira o seminário Liberdade de Imprensa, Judiciário e Mídia a serviço da comunidade. O encontro reuniu juízes, promotores, autoridades e profissionais de imprensa e da radiodifusão em Juí. Na verdade, isso é uma promoção conjunta do Tribunal de Justiça e da GERT, resultado de uma parceria já de algum tempo consolidada entre as nossas instituições e que visa discutir, numa situação hoje que todas as atividades públicas são alvo de uma atenção bastante forte da mídia, ao contrário do que ocorria tempos passados, em que essas atividades mantinham uma certa reserva. Enfim, como é que essas atividades públicas podem transcorrer dentro dessa nova realidade, no sentido de que se possa ter mais transparência, mas também a informação possa ser mais exata, aquela que é transmitida ao conjunto da comunidade. Várias dificuldades. Uma é que não era a tradição dos órgãos públicos, não era a tradição da justiça uma maior exposição. Até por uma série de fatos legais. Quando eu ingressei na magistratura 30 anos atrás, uma série de processos eram secretos por determinação legal. Tá? Agora reduziu o número deles, mas ainda existe. Por outro lado, o jargão jurídico é bastante técnico, é bastante hermético em alguns casos, e os jornalistas também não são treinados com esta situação. Eu cheguei a cursar e não concluí com a faculdade de jornalismo, e havia apenas uma cadeira bem genérica sobre legislação. E a outra é que hoje se divulga muita coisa apressadamente, que se tem uma solução definitiva daquele caso. A divulgação apressada, mas com o fato de que sempre chama maior atenção quando existe um fato que de alguma forma represente uma irregularidade, pode causar com que a informação seja mal passada, e isso tem um efeito grave para a honra das pessoas e acabe tendo depois também uma consequência para as empresas jornalísticas sob forma de indenizações. Então todos esses são problemas complexos que nós discutimos nesse seminário. Já fizemos este ano um em Passo Fundo, e pretendemos continuar essa discussão conjunta de forma parceira entre o Tribunal e as emissoras de rádio e televisão neste evento. É uma satisfação estar aqui participando de um encontro dessa envergadura. O Tribunal de Justiça tem presente a importância dessa aproximação com a imprensa. E estar próximo da imprensa significa estar próximo à nossa população, aos jurisdicionados, que são os nossos verdadeiros patrões, e a quem se dirige a nossa prestação de serviços, o exercício da jurisdição. Importante podermos estar próximos, poder judiciário e imprensa, porque assim como a imprensa tem uma certa dificuldade, e é explicável, porque não é a sua especialidade, como não é a nossa, não é a imprensa, é bom porque nós literalmente trocamos informações valiosas. Nós vamos mostrar o nosso trabalho, vamos buscar uma linguagem evidentemente acessível a todo leigo e que a imprensa leve com fidelidade a toda a população. Mais do que isso, nós também com a imprensa estamos aprendendo muito. Nós também precisamos dessa linguagem, porque nós queremos ter um intercâmbio incessante com a população de um modo geral. Segundo o presidente da GERT, Roberto Melão, o seminário tem caráter preventivo, no sentido de esclarecer as dúvidas da imprensa no aspecto legal relacionadas à divulgação de fatos, além de propor a aproximação entre magistrados e a mídia estadual. Para que tenham cuidado, cautela, e que é realmente muito difícil fazer rádio e fazer televisão,
é para profissionais competentes e é por isso que nós estamos nos aproximando do TJ, né, onde o Tribunal de Justiça sai do seu pedestal, vem ao interior, né, para nos ouvir, para nos compreender, para nos tolerar e nós também conhecermos um pouco o lado de lá, né, enfim, é uma aproximação útil, necessária para que a gente possa ter um final feliz, no bom sentido, né, mas é para que realmente a gente possa ter um conhecimento maior e sensibilidade maior. Proximidade, poder judiciário e os jurisdicionados. Em verdade, nós temos muitos projetos de conciliação, o Sejus, que faz esse serviço, que é o Centro de Conciliação, que atua na fase pré-processual, ou seja, antes da criatura entrar com o processo e também depois já judicializada a sua pretensão. Nós temos os juizados especiais, cíveis, criminais e fazendários. Nós temos uma série de projetos que buscam aproximar o judiciário do cidadão, buscando resolver, através da conciliação, num primeiro momento, as suas ânsias, os seus litígios, as suas inconformidades, e nós temos buscado realmente nos mostrarmos. A Justiça, tanto de primeiro quanto de segundo grau, tem buscado, especialmente o primeiro grau, que é quem faz são os juízes que estão no foro, os servidores que estão nos fóruns, fazem o primeiro atendimento, né? São aqueles que, por primeiro, recebem as demandas e o tribunal atua num grau recursal. Então nós estamos sempre buscando essa proximidade. Encontros como esse comprovam essa vontade. O presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ, desembargador Túlio Martins, falou sobre o papel da comunicação do TJ na busca de soluções para a sociedade. Eu acho que é fundamental que se tenha esse tipo de iniciativa e eu cumprimento a GERGS, porque é a segunda vez que nós estamos fazendo este ano. Nós podemos conversar com mais calma com as pessoas e realmente via o interior. Eu tenho um grande carinho aqui pela região. Eu fui juiz em Augusto Pestana, substituí muito tempo em Juí, em Cruz Alta, um lugar que eu conheço bem. E é uma possibilidade aqui de termos acesso a uma quantidade muito grande de jornalistas, de pessoas, de formadores de opinião, de autoridades, público, estudantes tão queridos que sempre estão aqui. E trazemos a nossa mensagem, principalmente mostrando, e hoje o foco, eu acho, das três falas será muito nesse sentido, daquele ciclo evolutivo de, sem misturar as coisas, sem nos esquecermos do papel de cada um na cena da cidadania do país, mas do juiz mais aberto, mais próximo, mais comunicativo, mostrando às pessoas como as coisas são, como a justiça funciona e como nós pretendemos gerenciar as próximas décadas em bases muito sólidas que estão sendo plantadas agora. Uma das melhores perguntas que eu já ouvi na minha vida, essa que você está fazendo. Tem um limite e ninguém sabe onde é que esse limite fica. Aí que está, né? A imprensa de boa qualidade e as autoridades públicas que se posicionam comunicando com transparência trabalham sempre no fio da navalha, né? Essa é uma verdade. Às vezes nós pensamos que a coisa é de uma determinada maneira e fazemos como compreendemos que é correto e existe um desdobramento, não é exatamente daquela maneira, e vem um segundo desdobramento e um terceiro. O importante é que nós sejamos éticos, que nós obedeçamos à lei e obedeçamos efetivamente à lei naquilo que nós não podemos falar, por exemplo, crimes sexuais, crimes contra a criança, aquelas coisas que são mais ou menos intuitivas e que são muito claras na legislação, e no resto eu acho que o compromisso é com o bom jornalismo e com a boa administração pública. Agora, o bom jornalismo e o bom jornalista é aquele que arregaça as mangas e vai à luta. É isso aí, não tem vida fácil com um bom jornalista. Corsã avança com obras na região central da cidade. As empresas terceirizadas da Corsã seguem realizando a recuperação dos trechos de asfalto e calçamento. As equipes trabalharam na rua Marechal Mallet na semana passada, onde houve intervenção para a instalação de redes de esgoto. O gerente da Corsã de Juí, Flávio Kramp, destaca que na área central da cidade a equipe trabalha paralelamente na instalação da rede de esgotamento sanitário e substituição das redes de água, trabalho que está quase concluído. Bom, a Corsã agora está implantando o sistema de esgotamento sanitário ali principalmente no centro, que foi uma reivindicação da prefeitura, que ela solicitou que
que se fizesse no centro agora, porque depois vem a época do Natal, ali é um grande movimento de pessoas ali, né? E um grande movimento dos lojistas ali também. Então a Corsã agora concentrou toda a sua força de trabalho ali com as empreiteiras no centro ali, principalmente na Praça da República, para concluir logo essas obras ali em torno da praça e também ali nas imediações ali da Floriano Peixoto e a Benjamin Constant até ali no INSS. Então estamos forçando colocando toda a nossa força de trabalho ali para terminar essas obras o quanto antes aí, antes de dezembro, aí, antes do Natal. Finalizando o sistema de esgoto na rua Floriano Peixoto, a equipe segue ainda na área central da cidade. Assim, quando é aberta uma vala e você coloca então a tubulação de esgoto, a partir daí então é feita uma compactação manual ali através de um compactador de percussão que ele já auxilia na compactação de algumas camadas de terra. Mas mesmo assim, com o decorrer do tempo, essas camadas ela ainda afundam um pouco. Então, se a gente colocasse o asfalto logo, esse asfalto afundaria, então daria uma marca ali, uma marca no asfalto. Então, assim, o que é pela técnica? Então, deve-se deixar em torno de 15 dias aberta a vala, para que os carros, os caminhões passem ali, compactam mais ainda. Então, após a recomposição asfáltica, não há danos nesse asfalto recomposto. Concluída a obra e recuperada a via, é feita a listagem das casas e notificados os proprietários para que façam a ligação com a rede de esgoto. Sem dúvida. Bom, a população, claro, ela passa por essas avenidas, essas ruas onde são abertas as nossas valas, e a gente pede a compreensão da população, porque, como eu falei anteriormente, aí, essas valas têm que ficar abertas em torno de 15 dias para que haja a recomposição asfáltica e para que não haja um afundamento desse asfalto. Então, o que a Corsã procura exaltar aí é que essas obras aí, elas são momentâneas, mas o ganho depois, no futuro, o ganho ambiental de Juí e os pontos no índice de desenvolvimento humano de Juí vão melhorar muito. E essas obras, elas são passageiras. Então, depois de concluído a colocação da rede de esgoto e a recomposição da camada asfáltica, então o trabalho está terminado e não haverá mais problema nessas vias aí que houve intervenção da Corsã. O governo do Rio Grande do Sul anunciou nesta segunda-feira uma nova programação de pagamentos de salários aos servidores estaduais que vem recebendo de forma parcelada desde fevereiro de 2016. De acordo com o governador José Ivo Sartori, quem tem salários menores passará a receber antes dos demais. O governador José Ivo Sartori anunciou na manhã desta segunda-feira no Palácio Piratini que a partir da folha de setembro o Estado pagará integral primeiro os servidores que ganham menos. Ainda foi anunciado que o governador, vice-governador e secretários vão receber depois que o último servidor tiver seu salário quitado. Deu a entender de que primeiro se pode pagar quem ganha menos. Então, devo dizer que também comunico que o governador e o vice-governador e os secretários, que já tinham sempre seus salários parcelados, agora o governador e o vice-governador e os secretários só vão receber depois que todos os salários de todos os funcionários forem pagos. Eu vou continuar fazendo aquilo que precisa ser feito para resolver o problema do futuro do Estado do Rio Grande do Sul, na criação de um novo Estado e um novo futuro e o seu equilíbrio financeiro. O Rio Grande do Sul tem futuro, sim, e nós temos que construir esse novo futuro e o futuro do Rio Grande. Juntos, todos nós, vamos encontrar uma saída
e colocar nas mãos daqueles que vierem depois de nós, menos constrangimento e mais tranquilidade. Segundo o secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, o valor a ser pago será definido na quinta-feira, de acordo com o total de recursos disponíveis no Caixa do Estado. Vamos verificar o montante que temos disponível no último dia útil do mês e verificar aqueles que ganham os menores salários de forma líquida e vamos creditar a totalidade do salário deste conjunto de servidores. Portanto, não se trata aqui de estabelecer faixas, elas estão absolutamente afastadas. Se trata aqui de nós estabelecermos o montante que se tem e os grupos que podem ser alcançados com esse montante. O maior número possível vai depender, com certeza, do montante que nós tivermos líquido no Tesouro do Estado.